E continuando com a lição do divertimento, começa de novo com um texto do David Kidder. Jacob Class escreve da palestra sobre princípios espirituais. Certa tarde, conversei com esse velho amigo em um bar. Ele me contou que frequentemente costuma começar ali o dia lendo, desfrutando seu café e batendo papo com os amigos. Ele mora em um lugar simples que satisfaz muito bem as suas necessidades. Enquanto conversávamos a respeito dos seus livros e palestras, insisti que ele escrevesse mais e fizesse mais apresentações, explicando como ele poderia expandir a sua programação de trabalho. E depois, ele perguntou, respondi prontamente, depois você poderia dar mais palestras por semana, ganhar um bom dinheiro e um dia se aposentar. E ele sorriu, e aí eu terei tempo para me sentar no bar, relaxar e ler. Concordei. Claro, você poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Jacob falou lentamente, mas eu posso relaxar agora. Eu tenho dias livres, tenho tempo para aproveitar a vida, passear e ir ao teatro, fazer longas refeições na hora do almoço, porque eu deveria concentrar o meu tempo em ser produtivo para um dia poder desfrutar a vida. Eu a estou aproveitando agora. Foi uma lição e tanto que recebi dele e me dei conta de que enquanto eu deveria estar relaxado, tomando meu café, tinha caído na armadilha de pensar na produtividade, enfatizando o trabalho em detrimento da diversão. O trabalho e o divertimento não precisam ser atividades completamente separadas. É bom descobrir a alegria no trabalho e sentir prazer nas tarefas cotidianas nos ajuda a passar pelo dia e pela vida. Infelizmente, é frequente pensarmos exclusivamente nas nossas metas e ficarmos infelizes quando não atingimos cada um dos nossos objetivos. No final de uma das minhas palestras, um homem perguntou, que tal essa ideia? Em vez de trabalhar sábado o dia inteiro e não ter tempo para minha mulher, eu levo o meu laptop para o jardim e trabalho durante 4 a 5 horas ao lado dela. Dessa maneira, podemos estar juntos. É assim que eu procuro conciliar o trabalho com o divertimento. A mulher desse homem possivelmente diria que ele não está se divertindo muito. Ela provavelmente se sente mais ou menos negligenciada. Sem dúvida, ele está ao lado do seu corpo, mas onde estarão a mente e o coração dele? No quintal ou preparando a agenda da reunião de segunda-feira? Aquele homem não está se divertindo, simplesmente desenvolve seu trabalho em um ambiente diferente. O onipresente celular transformou grande parte dos momentos de diversão em ocasiões de trabalho. Conversamos sobre o trabalho enquanto comemos nos restaurantes. O viva voz nos permite trabalhar enquanto dirigimos e a beleza da paisagem ou o convívio com os que estão no carro ficam perdidos. A maioria fazem suas caminhadas matinais com um telefone colado no ouvido. Sabemos que algumas pessoas recebem telefonemas no cinema, desrespeitando inclusive quem está ao seu lado. Uma mulher foi ouvida falando ao celular durante o trabalho de parto. Alguns até procuram dar um jeito de transformar hobbies e atividades divertidas em trabalho. Certa noite, uma mulher que estava se recuperando de um câncer descrevia para o marido como estava assoberbada com as suas obrigações na organização do show anual de sua igreja. Cansada e esgotada, ela pensou no que tinha prometido a si mesma quando estava doente. Achei que me envolver com o show seria divertido, disse, mas agora estou trabalhando demais, estou dirigindo tudo. Acordo no meio da noite pensando nas minhas obrigações. Quando achei que tinha pouco tempo de vida, prometi a mim mesma que iria me divertir, mas se me restabelecesse. Bem, o que estou fazendo não é divertimento, é trabalho. Se o câncer voltar, não poderei dizer que realmente aproveitei o tempo adicional que recebi. Nós nos esquecemos de nos divertir quando levamos a vida excessivamente a sério. Precisamos ter sempre presente a alegria da época em que brincávamos sem qualquer compromisso. Uma época em que éramos capazes de nos divertir sem nos sentir culpados depois. Mas a ideia de viver para nos divertir é encarada com desconfiança. Ouvimos desde cedo em tom de elogio, aquela é uma pessoa séria.
referindo-se a alguém que se dedica quase que exclusivamente ao trabalho. Olhamos com certo desprezo para aqueles que optam por viver num padrão mais simples e dedicam uma boa parte do seu tempo ao lazer e à diversão. Quase todo mundo já ouviu a expressão: primeiro a obrigação, depois a diversão. Precisamos escapar das armadilhas colocadas pela cultura em que fomos criados. Sentir culpa quando nos divertimos, achar que a diversão e o lazer ficam para mais tarde, depois que progredirmos, considerar o divertimento uma perda de tempo. Uma amiga editora conta que, apesar de ser fervorosa amante da leitura, até hoje constata alguma resistência quando vai ler livros que lhe dão muito prazer, mas não tem relação direta com o seu trabalho. Ela identifica a origem dessa resistência, gosta de ler desde que me conheço por gente. Mas toda vez que minha mãe me encontrava lendo, ela me censurava, dizendo que eu estava perdendo um tempo precioso que devia dedicar aos meus estudos. Felizmente, a resistência condicionada pela censura da mãe não a impede de se deleitar com os livros que devora. Muitos de nós fomos criados em famílias nas quais sistematicamente nos perguntavam: o que você fez hoje? Como resposta, tínhamos que enumerar todas as realizações para provar que éramos produtivos e não tínhamos desperdiçado o nosso tempo. Mesmo hoje, depois de adultos, nós nos sentimos muito mais à vontade descrevendo as tarefas que realizamos do que dizendo que fizemos algumas coisas por puro prazer. Roni Kay, uma sobrevivente do câncer, conta que teve que aprender a confessar para os outros que tinha passado a tarde ouvindo Beethoven. Ela diz: tive que aprender a dizer com orgulho que passei a tarde inteira escutando a Sexta Sinfonia de Beethoven, porque isso me proporciona uma grande alegria. Cultivei amigos que compreendem a importância da alegria e que ficam felizes quando lhes conto que ouvi a música. Houve uma época em que eu teria me sentido sem graça por não ter feito centenas de outras coisas. Hoje percebo como a música é importante para mim. Muitos se parecem com os funcionários do escritório que brincavam com as bolas de aniversário. A necessidade de diversão fica tão reprimida que ela aparece sob a forma de aventuras amorosas, uso de drogas, comer ou consumir compulsivamente. Essas não são formas saudáveis de diversão, são formas perversas de sabotar a nossa vida. Podemos brincar de novo, independentemente da nossa idade, seja qual for a situação. Podemos sempre reencontrar a nossa capacidade de divertimento porque ela está o tempo todo dentro de nós. As crianças sabem brincar, na escola elas têm o recreio, porque todo mundo concorda que o trabalho escolar precisa ser equilibrado com a diversão. O mesmo é verdade com relação aos adultos. Por que não deveríamos fazer pausas em nosso dia para brincar? Comece redescobrindo o valor da diversão e dos períodos de diversão. E depois os dê de presente a si mesmo, ainda que seja preciso no início se forçar a se divertir. Aqueles que não proporcionam a si mesmo períodos de diversão de qualidade vão se tornando pessoas amargas, sisudas, desinteressantes e ressentidos. Divirta-se agora ou pague um alto preço mais tarde. Existem milhões de maneiras de reintroduzir a diversão na sua vida. Em vez de conferir as cotações da bolsa assim que acordar, leia os quadrinhos do jornal. Vá assistir a um filme bobo e engraçado, compre uma roupa extravagante, coloque flores em sua casa, dance sozinho. Se a sua vida for conservadora, use roupas íntimas provocantes. Habitue-se a aceitar os convites e a ter mais espontaneidade. Qualquer coisa pode ser divertida, mas tome cuidado. Os divertimentos também podem se transformar em exercício de produtividade. Se você costuma caminhar porque realmente aprecia atividade, trata-se de diversão. Mas se as suas caminhadas diárias fazem apenas parte de uma rotina que você acha que deve cumprir, você não está se divertindo. Os esportes e os jogos são fontes maravilhosas de divertimento. Eles trazem à tona a criança que existe dentro de nós.
pode nos ajudar a construir a nossa identidade, liberar o estresse e nos relacionar uns com os outros, quer estejamos correndo em um campo de futebol ou concentrando-nos em uma partida de xadrez. Experimente convidar seus amigos para um jogo de monopólio, por um exemplo. Vocês ficarão surpresos ao se divertir tanto e com as recordações maravilhosas que esses jogos despertam. Não dispute qualquer partida com alguém que a leve sério demais. Não é divertido. A vida também não é divertida quando a levamos excessivamente a sério. Aprendi uma lição com a minha filhada, que tinha na época 4 anos de idade. Eu observava a pequena Amy jogando com a amiga Jenny. Quando essa última estava quase ganhando, Emma pulou excitada e exclamou: "Oh, Jenny, tomara que você ganhe!" Ai, do David Kieser. Emma não sentia a vitória como um fator decisivo na diversão. Para ela, o prazer se encontrava na própria experiência do jogo. Estava feliz, sem se importar com a vitória ou a derrota. Todos poderíamos aprender muito com a inocência de Emma. As comemorações representam uma chave excelente de diversão. Não guarde alegria para datas oficiais, celebre em cada oportunidade, celebre o pôr do sol com um amigo que vem visitar você, celebre uma boa refeição usufruindo o sabor dos alimentos, celebre o verão com uma cerveja gelada e o inverno com um vinho tinto, comemore a sexta-feira, comemore a vida, arrume-se bem sem nenhum motivo, tire a louça boa do armário e use-a em casa com a família. Não hesitaríamos em preparar uma refeição elaborada para desconhecidos, mas frequentemente nos oferecemos apenas uma lata de atum, um abridor de latas e algumas fatias de pão. Por fim, conceda algum tempo para si mesmo. Quase todos concordam que precisamos passar períodos de qualidade com aqueles que amamos. Você também precisa passar momentos de qualidade exclusivamente seus. Não se trata daquela hora em que não há ninguém em casa porque todo mundo saiu, e sim um período que você escolheu, um tempo que você oferece a você e a sua felicidade. Durante esse período, você não tem que fazer concessões com relação ao filme que vai assistir, ao que vai comer e ao que vai fazer. Este é o seu momento, aquele em que você pode estar com você, fazer o que quiser, quando quiser e do jeito que quiser. E para complementar um texto da doutora Elizabeth. Joy, um homem de negócios muito bem sucedido, conversou comigo a respeito da sua luta com o linfoma. Apareceu um grande tumor no meu pescoço. Procurei um cancerologista que imediatamente removeu o tumor. A seguir, comecei a fazer quimioterapia. Deixei de ser um trabalhador produtivo para ser um paciente produtivo, monitorando exames de laboratório, tomando os remédios, comparecendo religiosamente às consultas. Eu nunca soube que uma doença poderia dar tanto trabalho. Quando eu estava fazendo uma das últimas sessões de quimioterapia, pensei na volta ao trabalho. Naquele momento eu tive uma iluminação, me dei conta de que tudo em minha vida era feito de forma extremamente séria. Então me perguntei, para quê? Afinal de contas, para que eu acumulei tanta riqueza? Para fazer mais negócios? Para produzir mais? Comecei a perceber como a minha vida era cinzenta e vazia. Todo mundo que eu conhecia tinha construído a vida com base no sucesso. E eu era apenas outro tijolo na parede. Decidi que não iria voltar para aquela vida. Tomei a decisão de reconstruir a minha vida, fazer coisas com os amigos, divertir-me novamente, ir à praia e a concertos, observar as pessoas que passam, conversar de vez em quando com desconhecidos em vez de fechar-me para todo mundo. Eu tinha perdido grande parte da vida, era chegada a hora de desfrutá-la. Quando éramos crianças, cada experiência era repleta de magia e possibilidades. Se conseguíssemos recuperar um fragmento desse antigo sentimento e brincar um pouco mais, poderíamos recobrar parte da nossa inocência perdida. Mesmo que o corpo envelheça, podemos permanecer jovens no coração. Não podemos evitar envelhecer externamente, mas se continuarmos a nos divertir, permaneceremos jovens por dentro. E assim termina a lição do divertimento e a próxima é a lição da culpa.